Saudações, amigos, sejam bem-vindos a mais um momento especial de atualização profética na Escola de Profecia. E esta vai ser uma atualização muito interessante. Bem, devido à situação que decorre no Médio Oriente agora, situação esta que parece que não vai ser resolvida tão já. Os cristãos do mundo estão sendo convidados a orar por Israel. E é importante que nós oremos pelas pessoas inocentes neste conflito. É importante que nós oremos por aqueles que estão sofrendo neste momento. No entanto, irmãos, a maioria cristã acredita que este é um sinal positivo e que Israel deve transformar Gaza num estacionamento e destruir a cúpula da rocha e construir assim o terceiro templo para apressar a segunda vinda de Jesus. Sim, ontem mesmo, Greg Locke, um pastor evangélico dos Estados Unidos da América, falou isto abertamente diante da América toda. E eu quero colocar alguns pedaços do seu discurso, não irei colocar tudo, irei dar algumas pausas para alguns comentários adicionais. Vemos, irmãos. Any nation that turns against the Jewish people is in the sewer dump of history. Qualquer nação que se volte contra o povo judeu está no esgoto da história. Any individual that turns against the Israeli nation, any church, any community, any group, any sect, any denomination that has ever come out against the nation of Israel is in the sewer dump of the Encyclopedia Britannica. That's the fact. Cada indivíduo que se volte contra a nação de Israel, qualquer igreja, qualquer comunidade, grupo, qualquer seita, qualquer denominação que já se levantou contra a nação de Israel, está no esgoto da Enciclopédia Britânica. Esses são os fatos. The reason God has blessed America so greatly is not because we're so wonderful and so righteous. Good grief, we're unrighteous right now. It's because we've been an ally and a friend to the nation of Israel. That is why God has blessed us. A razão pela qual Deus abençoou a América tão grandemente não é porque somos tão maravilhosos, justos e bons. Somos injustos. É porque temos sido um aliado e amigo da nação de Israel. É por isso que Deus tem nos abençoado. Bem, irmãos, está aqui. Isto é muito interessante, que a América está sendo abençoada porque é aliada especial de Israel. Isso faz parecer que Israel continua sendo a nação eleita de Deus hoje. Mas não é isto que a Bíblia diz, não é isto que a profecia diz. Nós sabemos que existem muitas pessoas sinceras lá em Israel que serão salvas pela graça de Deus. Deus conhece essas pessoas muito bem. Mas Israel, como nação, não é mais a eleita de Deus. E a profecia das 2300 tardes e manhãs deixa isto bem claro. Em Daniel capítulo 9, eu já tenho aqui aberto, Daniel capítulo 9, o anjo explica a longa profecia das 2300 tardes e manhãs e diz no verso 24, leiam comigo, irmãos, que isto é muito importante. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e a sua santa cidade, a fim de acabar com o quê? Com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. E a palavra Santo dos Santos aqui é Kodesh, Kodeshim. Não se refere especificamente ao lugar santíssimo, mas ao santuário como um todo. A profecia está deixando claro que 70 semanas, o que equivalem a 490 dias, aplicando o princípio de ano, estariam cortados ou separados para o povo judeu em especial. E como nos mostra a profecia, irmãos, isso seria desde a saída da ordem para restaurar Jerusalém. E o decreto mais significativo para a reconstrução de Jerusalém foi do rei Artaxerxes em 457 a.C. Então, contando 457 a.C., mais 490 anos, que são as 70 semanas, nos leva até 34 d.C. E a profecia dá detalhes adicionais. Veja, irmãos, fala que o ungido viria depois das 62 semanas. Isso seria no ano 27 d.C. Em seguida, fala que ele faria aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. Mas que na metade da semana faria cessar os sacrifícios. E isto foi no ano 31 da nossa era. Restavam mais 3 anos e meio, e no ano 34,
O povo judeu rejeitou o evangelho, apedrejando Estevão, o primeiro mártir. E o que viria depois disso? O que viria depois do apedrejamento de Estevão? Verso número 27, Daniel 9. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Entende, irmãos? Eu quero ler algumas passagens especiais do livro Grande Conflito, que vão nos dar a certeza disto que nós estamos falando aqui. O Grande Conflito, eu sei que você tem esse livro, abre aí na página 13. É dito, irmãos, a hora de esperança e perdão passava-se rapidamente. A taça da ira de Deus, por tanto tempo adiada, estava quase cheia. As nuvens que haviam estado a acumular-se durante séculos de apostasia e rebelião eram enegrecidas de calamidades. Estavam prestes a desabar sobre um povo criminoso. Sim, irmãos. E aquele que unicamente os poderia salvar da condenação iminente fora menosprezado. Sim, irmãos. Injuriado, rejeitado e seria logo crucificado. Agora vejam. Quando Cristo estivesse suspenso da cruz do Calvário, teria terminado o tempo de Israel como nação favorecida e abençoada por Deus. Está isto claro, irmãos? Portanto, a posição de Israel como nação escolhida de Deus, como nação favorecida, se acabou. Certo? Vamos voltar ao vídeo. Israel should make the Gaza Strip a parking lot by this time next week. Destroy the whole thing. And anybody that's going to support this Hamas nonsense. Israel devia fazer da faixa de Gaza um estacionamento na próxima semana, destruir toda coisa, qualquer um que venha apoiar esse Hamas absurdo. She's going to prosper. No nation is going to be able to stop what God's doing in Israel. Not China, not North Korea, not Hamas, not Iran, not Iraq, none of them. Russia, not a one of them. They're small potatoes in God's prophetic spectrum and timeline. Nenhuma nação será capaz de impedir o que Deus está fazendo em Israel. Nem a China, nem a Coreia do Norte, nem o Hamas, nem Irã, nem Iraque, nenhum deles, nem a Rússia. Eles são pequenas batatas no espectro profético e na linha do tempo. Então, mais uma vez este pastor evangélico vem reafirmar a crença na importância atual de Israel na profecia do tempo e que nenhuma nação pode desafiar a profecia, em outras palavras. Vamos continuar, irmão. What they ought to do is evacuate up there on the hill and get a great big missile and blow that wicked dome of the rock plumb off of the spot where it's standing right now so we can get that third temple rebuilt and usher in the coming of Jesus. O que eles deveriam fazer é evacuar lá em cima, na colina, e pegar um grande míssil e explodir aquela rocha fora do local onde está agora, para que possamos reconstruir o terceiro templo e anunciar a vinda de Jesus. Tear down that big demonic monstrosity that shouldn't even be there. Blow the whole thing to kingdom come. Rebuild that third temple and we'll zip up out of here in the glory land. Amen. Destruir aquela monstruosidade demoníaca que nem deveria estar lá. Explodir tudo. O reino é vindo. Venha reconstruir aquele terceiro templo e vamos sair daqui para a terra da glória. Uau, que discurso assustador, não acham? E eu pergunto, será que Jesus Cristo apoia a violência? Pelos seus frutos os conhecereis. Isto é interessante. Agora, irmãos, vocês percebem que no meio evangélico existe a crença na reconstrução do terceiro templo para a vinda de Jesus. Os evangélicos cristãos têm sido os mais fervorosos apoiantes de Israel desde a sua fundação em 1948. Eles têm sido um dos principais grupos a instar os Estados Unidos da América a dar mais dinheiro, mais armas e tecnologia a Israel. Por exemplo, a televangelista Paula White, que por acaso serviu no Conselho Constitutivo Evangélico de Donald Trump, acabou de declarar que milhões de cristãos estão a rezar por Israel neste momento. É importante notar, irmãos, que a maioria dos evangélicos
apoia Israel por razões religiosas, não por razões políticas, por razões religiosas, porque os evangélicos aceitam o quadro teológico conhecido como dispensacionalismo, que vê eventos como a restauração do Estado de Israel, a reconstrução do terceiro templo e a reunião dos judeus na terra como eventos finais que irão inaugurar o fim do mundo e a vinda de Jesus Cristo. É isto mesmo, pesquisa aí na Google. E é por isso, irmãos, que nós estamos vendo muitos evangélicos arrecadando fundos para comprar passagens de avião para as famílias judias migrarem de volta a Israel. Alguns evangélicos mais extremos ainda denunciam as políticas de paz, porque vê isso como um compromisso perigoso com os árabes, que pode acabar confiscando os territórios que Deus deu a Israel. Vejam, irmãos. Agora, irmãos, o verdadeiro motivo para o apoio cristão do povo judeu em Israel se baseia no cenário profético do fim dos tempos que eles aqui montaram. E, de acordo com o entendimento da profecia, os cristãos evangélicos querem mesmo que os judeus voltem para Israel para que o arrebatamento secreto e a tribulação dos 7 anos possam começar. Irmãos, esta visão ensina que durante os chamados 7 anos de tribulação, a restauração judaica em Israel estará concluída, cumprindo assim as profecias do Antigo Testamento sobre o retorno dos judeus à casa ancestral. Irmãos, segundo eles, depois, alega-se que haverá uma série de eventos catastróficos, como o anticristo se tornando o líder político do mundo. E em seguida eles dizem que haverá uma grande batalha conhecida como a Batalha do Armagedon, na qual Satanás irá declarar guerra através do anticristo ao recém-estabelecido Estado de Israel. E neste cenário todo, eles dizem que 2/3 dos judeus serão mortos e os restantes judeus vão se converter ao cristianismo. E, finalmente, quando tudo parece sem esperança para os judeus, a segunda vinda de Cristo, juntamente com os cristãos já arrebatados, ele vai aparecer nas nuvens para destruir o anticristo. E das ruínas, uma nova Jerusalém surgirá e todos os restantes judeus que ainda ou que não foram mortos na Batalha do Armagedon vão se converter ao cristianismo. E de acordo com o dispensacionalismo, todos os eventos proféticos do fim dos tempos dependem de uma coisa. Dependem de que, irmãos? Os judeus devem ter o controle total de Jerusalém. Portanto, se os judeus não controlarem Jerusalém, de acordo com esta teoria evangélica, o arrebatamento da igreja não vai acontecer, a batalha do Armagedon não vai acontecer e a segunda vinda de Cristo também não pode acontecer. Bem, irmãos, estas falsas teorias do dispensacionalismo estão inundando o nosso mundo através dos livros, através dos filmes, através da rádio e da televisão. E o fato interessante, meus irmãos, o fato interessante desta teoria é que ensina o arrebatamento secreto. Ensina que precisamos estar em um certo lugar para receber Jesus Cristo, neste caso, em Israel. E que o anticristo ainda vai surgir. Para eles, o anticristo não existe. Ainda vai surgir. E que o judaísmo vai se converter ao cristianismo, um cristianismo apostatado que despreza os mandamentos de Deus. Mas, irmãos, a profecia bíblica fala que o objeto de ataque de Satanás nos últimos dias é o povo de Deus que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Segundo a Bíblia, o Armagedon acontece no contexto da sexta praga. Sim, vamos lá. Apocalipse capítulo 16, bem rapidinho. Apocalipse capítulo 16. Lemos aqui, irmãos. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de quê? De demônios, que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis do mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então os 3 espíritos imundos os reuniram no lugar que em hebraico é Armagedon.
Sabe, irmãos, eu acho que eu vou preparar um vídeo só falando do Armagedon. Sim, boa ideia, mas logo teremos um vídeo falando sobre isto. Enfim, irmãos, o estabelecimento da Nova Jerusalém, de acordo com a Bíblia, será após os 1000 anos no céu. Essa ideia de que haverá 1000 anos de paz na terra e felicidade não é uma teoria bíblica. Os perdidos estarão mortos durante os 1000 anos e os salvos no céu, participando do juízo comprovativo de Deus. E após os 1000 anos, sim, Cristo desce com os salvos e a nova Jerusalém estabelecida na terra. E não será tempo para a conversão de nenhum judeu, porque a porta da graça já terá sido fechada há quase 1000 anos. Queridos, o mundo está em agitação agora. Satanás vai aproveitar-se desta crença do terceiro templo para fabricar uma aparição como Cristo e milhares de pessoas serão enganadas. Lemos isto no livro O Grande Conflito, página 624. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como Cristo abençoava seus discípulos quando esteve na terra. Veja, irmãos, sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as moléstias do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Irmãos, com esta aparição, que pode ser muito bem neste terceiro templo, porque Satanás não perde a oportunidade de enganar as pessoas, o objetivo que ele tem de convencer o mundo de que mudou o sábado para o domingo. E a pergunta é, por que Satanás faria isso? Por que Satanás faria isso? Resposta, para pegar os judeus que guardam o sábado. E continua a declaração. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome, pela recusa de ouvirem seus anjos a ele enviados com a luz e a verdade. E esse o poderoso engano quase invencível, irmãos. Semelhantes aos samaritanos que foram enganados pelo mágico Simão, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo: este homem é o poder de Deus. Mas nem todos serão enganados. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras vão permanecer em pé, meus irmãos. Por isso que eu convido vocês a abraçarem a palavra de Deus, abraçarem a verdade nestes últimos dias. Ela nos manterá fiéis e firmes diante dos ataques que vêm pela frente, meus irmãos. Eu espero que você possa compartilhar este vídeo, que ajude muitas pessoas. Que a paz de Cristo esteja sobre você. E eu verei na próxima atualização aqui na Escola de Profecia. Até breve.